Criado por Eiichiro Oda, o mangá One Piece se tornou um dos mais famosos do Japão ao longo dos anos. Já o anime estreou em 99, contando a história do Luffy, um pirata que está em busca do tesouro que tem o nome da franquia. Se tornará quem o encontrar o próximo rei dos piratas. No entanto, apesar de uma história aparentemente simples, One Piece costuma assustar os novos fãs que querem começar a acompanhar a história. Pensando nisso, criamos aqui uma espécie de guia para quem quer começar a franquia. E já fazendo um esquenta, Matheus, porque domingo tem o quê? Tem live sobre o live action aí da Netflix. Então, Matheus, vou pedir para você aí se apossar um pouquinho e dizer pra galera o que a pessoa precisa saber para começar a ler o mangá, ou é melhor já ir pro anime? O que é melhor? Qual que é a melhor forma de você começar para esse universo aqui? Sem ter que ser pela live action, que a gente não vai falar hoje. Então, se você gosta, se você tem tempo, na verdade, né? O anime tá aí, né? O Jorge tem uma filhinha, né? Que é a Alice, que ela se apaixonou pelo anime, né, Jorge? Depois de ver a série. Então, ela religiosamente, aí, assim como a gente fazia com Dragon Ball e com Naruto, ela tá vendo aí os episódios pós-escola, né? Então, se você tem bastante tempo e quer uma aventura assim relaxada, você pode acompanhar o anime. O anime tem no Crunchyroll, tem também nos sitezinhos aí da locadora verde, né? O mangá, ele é mais conciso, né? Ele tem um tempo mais curto, se você precisar ver, assim, quando tá indo pro trabalho, a história flui melhor. É o meu meio preferido de dar uma lida, né? De acompanhar o One Piece. E a série, cara, se você curte série, por que não ver a série, né? A série é uma boa adaptação do começo do anime barra mangá, então tem pra todo mundo, na verdade, né? O que for mais a sua cara, dá pra começar com o universo do One Piece. E, Matheus, assim, One Piece, cara, já falando do anime e dos quadrinhos, ela, aqui no Brasil, a gente até brinca, né? Eu falo pra você, Matheus fica, não, Jorge, o One Piece é muito mais famoso que Naruto, é muito mais famoso que Dragon Ball, é muito mais famoso que Yu Hakusho, isso aí nem existe lá no Japão. No Japão e no Oriente ali mesmo, é um bagulho estrondosamente forte. Por que você acha que aqui no Brasil não pegou tanto o anime? Agora, óbvio, tá uma febre por causa da série e tal, que é uma adaptação americana e tal. Mas por que não pegou tão forte quanto essas outras? Sendo que ela é Cara, tão famosa lá. o primeiro termômetro é dublagem. O One Piece demorou muito para ser dublado, na verdade. Ele foi dublado rápido nos Estados Unidos, então nos Estados Unidos ele já tem uma audiência grande. Mas aqui no Brasil, cara, você tinha que 60, 70 episódios dublados apenas. Tanto é que a Netflix deu um boom há uns anos atrás com o One Piece, que a Netflix ela pegou mais uns 200 episódios aí para dublar, e aí recorreu um pouco mais de público. Mas é aquela, né? É uma geração inteira, eu inclusive, cresceu vendo Naruto. A sua geração já cresceu vendo Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. E o One Piece, cara, ele foi meio deixado de lado, né? Ele não foi visto, né, por todo mundo na infância porque não tinha dublagem. Então, eu acho que é muito mais difícil uma criança e adultos agora se apegarem, né? Tanto é que esse boom agora, com certeza, tá tendo por conta da visibilidade, né? E é bem distoante, porque se você vê nos Estados Unidos, é top 1 de visualização, do anime, né? O anime é bem mais conhecido. No Japão nem se fala, né? Ele é o top 1 do mundo, literalmente. Bonequinho, live action, tudo tá top 1 One Piece. Mas aqui eu acho que faltou esse fator emocional pra gente, né? Pra poder acompanhar desde pequeno, né? O Luffy aí sendo o rei dos piratas, se tornando, né? Tentando. Não tem uma questão também, Matheus? É a própria história. Quando a gente pega Dragon Ball, pega Naruto, a gente tem aquela história do protagonista, que é um rejeitado e tal. Essa história dos animes é meio quase clichê, né? É quase o Manuel Carlos dos animes aí, o cara que escreve aí os animes. E aí quando a gente pega a história do Luffy, a gente tem o que a gente tem de fator diferente? Naruto, um ninja. Dragon Ball, um cara que luta artes marciais, apesar de ele ser um alienígena e tal, e ter essa referência ao Superman. E aqui no Luffy a gente tem os piratas. Essa coisa dos piratas. Então esse seria o diferencial ali. O Brasil também, até um pouco antes ali de popularizar o Jack Sparrow, o Piratas do Caribe, a gente não tinha muita ligação com pirata também, né? A gente não tinha essa cultura pop no Brasil, não pegava muito bem o pirata, né? Você acha que também pode ter Era no ajudado? máximo uma fantasia genérica, né, pô?
Ah, Exato. olha aqui minha perna de pau. Arr! O Capitão Gancho, né? Que é o único pirata que eu lembro além do Jack Sparrow, Mas na que era verdade. mas que era um vilão. Sim. Tanto é que é engraçado, porque hoje em dia o sinônimo de pirata, pelo menos pra quem vê anime, é One Piece, né? E aí quando você para pra pensar, porra, o Luffy não é um pirata, cara. O pirata, ele saqueia, ele pilha. O pirata, ele é um vilão clássico, né? Tanto é que é engraçado que o Luffy ele se denomina um pirata, mas todos os vilões de One Piece são o que seriam os piratas de verdade. São caras que pilham, caras que roubam, caras que escravizam. E aí o Luffy, ele é o pirata positivo, né, basicamente. Ele não rouba nada, ele só passa por lá e ajuda as pessoas. É engraçado, porque na verdade o conceito de pirata do One Piece não é o pirata clássico, né? O conceito de pirata do One Piece é alguém livre, alguém que tá indo contra as mídias controladoras, saindo contra o governo, Jorge. Olha aí, o One Piece ele é comunista. É quase um revolucionário ali, né? O pirata. Sim, Eu não diria nem o pirata no One Piece, eu diria o pirata no olhar do Luffy, né? O Luffy tem um olhar ah, meio com diferente e certeza. tal. Pirata é É, alguém que segue os seus sonhos, na verdade, né? Porque e ser o rei dos piratas pro Luffy é alguém que tem toda a liberdade do mundo. E isso pra ele que faz ele querer ser um pirata. e aí, Matheus, a gente tem também, cara, uma coisa bem específica, assim, do Luffy nos quadrinhos e tal, e todo o universo ali do One Piece, que essas frutas, né, as frutas dos demônios aí, que, por ser uma aventura do mar, de piratas, é meio irônico o cara que quer ser o rei dos piratas não poder entrar na água, né? Isso é Isso, ele bem... não pode nadar. Na verdade, é bizarro, Jorge, porque se tem água acima do joelho dele, ele já fica travado. Chama fruta do diabo exatamente por isso, né? Você troca a sua habilidade de nadar para poder ter um poder, um superpoder. E eles falam que todo mundo que come uma fruta é rejeitado pelo mar. Então, o mar ele não aceita que você entre nele, então você fica paralisado. E é engraçado, porque você tem 3 tipos de frutas, né? Você tem as paramécias, que é a fruta que o Luffy se enquadra, que dá um poder aleatório, na verdade. Você tem poder aí de se transformar em uma jaqueta, que é o Oda fazendo aí. Tem poder de conjurar fios, poder de controlar pedras, calor, e por aí vai. Você tem as Zoans, que transformam você em um animal. E você tem também aí as Logias, que te transformam no elemento, que são super raras, super poderosas. Aquele grande vilão lá que apareceu na cena pós-crédito, lá, o Smoker, ele tem uma dessas Logias aí, que obviamente não vou falar, né, porque é spoiler, né? Deixa aí pra quem for assistir, né? Até porque a gente não está falando da série, Matheus. Lembre-se disso, a Exatamente. gente não está falando da série. Matheus, também uma coisa que eu queria ver com você aqui. Pra quem vai começar a ver agora e tá assustado, assim, porra, mais de 1.000 episódios e ainda tá correndo. Seria o melhor jeito aí a gente dividir isso aqui como se fosse temporadas em sagas e tal. Então, tipo, a Com primeira seria o certeza. que? A saga West Blue. Seria o que a gente Isso, a saga vai do comentar Shibu no aí, né? domingo aí. Aí depois a gente iria pro quê? Pro Romance Down aí, o arco do Capitão Morgan. Isso, Romance Down, que é o segundo arco, assim, um grande arco, onde eles vão relaxar. O Zoro vai comprar espadas novas, o Sanji vai comprar roupas novas, e por aí vai, né? É um arco onde você começa a ver a dinâmica deles como amigos. E aí o terceiro arco, né, que é meio que o grande fecho da grande linha, né? Que é o Baroque Works, né? Que é finalmente aí o Luffy entrando em contrato com o Baroque Works, né? Que é aquela organização de mercenários que atacou o Zoro lá no primeiro episódio, né? E aí eles ficam aparecendo recorrentemente aí. E finalmente vai ter o grande confronto aí dos Piratas do Chapéu de Palha contra o Baroque Works. São 3 sagas, né? Na verdade é menos de 300 episódios aí, se você for ver. 300 episódios, né? Só isso. Mas começa assim, né? Tem uma opção alternativa também, quem quiser começar, mas tá achando ainda que é muito episódio, que são os filmes. Você tem o filme aí o Horizonte Azul, né? Que conta mesmo essa saga inteira aí que a gente viu tanto na série quanto nos primeiros 60 episódios em um filmezinho aí de 1h30. Você consegue assistir ele no Crunchyroll também. É um filmezinho curto, né? Tem 3 filmes, na verdade, né? Com todas as origens dos personagens. Você consegue assistir papum e aí você pula uns 300 episódios, basicamente. Aí você pode continuar se quiser, né? Boa, Matheus. Agora a gente já perto aqui de encerrar, já fizemos aquele esquenta. O programa principal fica aí pra domingo. Eu convido vocês aí às 14 horas começar com a gente com a live. Matheus, só pra fechar então, só pra fazer o fecho definitivo aqui.
Que tipo de pirata é você? Ah, com certeza o ladrão, cara. O cara que vai, rouba, pilha, isso aí. Quero ser um vilão. É isso aí, gente.